Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o tema Bibliologia, conhecendo o livro de Deus. Livro que eu tive o privilégio de escrever no ano de 2016 e através do Portuguese Ministry, através da pastora Marcela Dias, nós estamos disponibilizando esse estudo, e não somente o estudo, mas também como o livro Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus, de minha autoria, pastor Wellington de Jesus, e você poderá receber o seu livro gratuitamente, free. Você vai escrever para o M1 Dias, que é a pastora Marcela, M1 Dias, 2010, @gmail.com. E a pastora Marcela vai enviar para você totalmente gratuito o livro em PDF, Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus. Nós já estamos hoje na nossa 8ª lição e no capítulo 6. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que foi a maior descoberta arqueológica que se tem notícia até hoje em relação às Escrituras. Nós vamos falar hoje sobre os manuscritos do Mar Morto, quando o pastor beduíno, chamado Mohammed Dibby, no ano de 1947, às margens do Mar Morto, ele saiu para procurar suas cabras na região de Qumran. E, não encontrando as suas cabras, esse pastor beduíno, um pastor nômade do deserto, ele observou 11 cavernas na região de Qumran. E ele, então, atraído pela possibilidade de encontrar tesouros, ele começou a explorar aquelas cavernas, bem próxima ao Mar Morto, uma localidade conhecida como Cavernas de Qumran. E a providência de Deus guardou as Escrituras Sagradas por quase 2000 anos, as Escrituras originais naquele local, porque aquele local sempre foi pouco visitado, porque sempre houve uma superstição por parte dos árabes nômades do deserto de que aquele local era um local mal assombrado. E outra coisa também, nós podemos atribuir isso à providência divina, sendo um local deserto, um local com pouquíssima umidade, um clima muito seco. Então, isto também pela providência divina fez com que os rolos de pergaminho fossem preservados por cerca de 2000 anos. E Mohammed Dibby, esse pastor beduíno, ele lançou algumas pedras no interior daquelas cavernas escuras e ele ouviu barulho como de jarros se quebrando. E pensando que estava encontrando, ou teria encontrado grandes tesouros, ele buscou um amigo e eles então começaram a explorar o interior daquelas cavernas de Qumran. E decepcionado ficou, ao invés de encontrar joias, como ele esperava, ouro, pedras preciosas, aquelas jarras de barro estavam rigorosamente lacradas e elas continham apenas papiros, pergaminhos com escrituras em hebraico. E eles se sentiram profundamente decepcionados, mas não sabiam que eles tinham descoberto o maior tesouro arqueológico em relação
a Bíblia Sagrada que se tem notícia. Isso aconteceu no ano de 1947. Então, nas 11 cavernas da região de Qumran, estavam guardados os manuscritos que os maçoretas, normalmente quando falamos sobre a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a gente se refere aos textos masotéricos. E por que textos masotéricos? Porque os maçoretas eram os copistas, eram aqueles que tinham a responsabilidade de fazer as cópias das escrituras sagradas para que elas pudessem ser passadas adiante. E os maçoretas, daí a relação texto masotérico, e os maçoretas ou copistas, também chamados de escribas, eles tinham regras especiais no momento em que eles iam traduzir as escrituras. Isso está na página 48 do nosso livro. Número 1, eles trocavam de roupa. Eles colocavam roupas especiais no momento em que eles começavam a traduzir as escrituras. Segunda regra, para escrever o nome Jeová, o nome mais sagrado, eles tinham uma caneta especial. E essa caneta era apenas para escrever o nome Jeová, que na nossa Bíblia é traduzida por Senhor. Outra regra que eles tinham é que eles contavam as palavras, contavam os símbolos e os sinais. Todas essas regras precediam as cópias das Escrituras. Caso eles estivessem em tradução, se um rei lhes dirigisse a palavra, eles não deveriam atender, ainda que isso significasse ser preso ou perder a vida. E se no momento da tradução os maçoretas eles errassem um ponto ou uma vírgula, aquilo tinha que ser rasgado, número 1, queimado, número 2, e teria que ser sepultado a 7 palmos. E essas regras eram regras rígidas. Os maçoretas que eram da tribo dos essênios, eles nasciam, viviam e morriam com uma única missão: traduzir a Bíblia Sagrada, ou copiar a Bíblia Sagrada. Ou seja, eles apanhavam uma escritura original e eles, então, copiavam seguindo estas regras rígidas. E aí vem a pergunta: por que essas escrituras foram parar nas cavernas de Qumran? Eram 11 cavernas próximas ao Mar Morto, em Israel. Porque quando começou a perseguição do Império Romano, já contra as escrituras, e também na época em que Antíoco Epifanes ele invadiu Israel e ele proclamou o culto ao panteão grego, que as divindades do panteão grego, dos deuses gregos, fossem invocadas em Israel. Já Antíoco Epifanes ele já profanou o local de culto, o templo do Senhor. Então, já antes de Jesus nascer, já começou a haver muitas perseguições em relação à religião judaica. E também nos tempos de Jesus, isso já acontecia, mas os manuscritos da caverna de Qumran, eles foram escondidos aproximadamente na época do rei Antíoco Epifanes, isso por volta de 160 a.C. E no objetivo de preservar as escrituras, então, os maçoretas da tribo dos essênios, eles acharam essas cavernas de Qumran, 11 cavernas,
E ali, cuidadosamente, em jarros, em grandes jarros de barro, eles depositaram cerca de 970 papiros e pergaminhos, cuidadosamente embalados, lacrados, no interior dessas cavernas, local seco, local úmido, e deixaram que Deus mesmo se encarregasse de preservar a sua palavra. Porque naquele momento, Antíoco Epifanes, ele havia ordenado que todos os manuscritos e pergaminhos da palavra de Deus fossem destruídos. E aí foi quando Mohammed Dib encontrou os manuscritos da palavra do Senhor e ali estava a descoberta mais preciosa em relação à Bíblia Sagrada dos últimos 2000 anos. E aí vem a pergunta, mas como esses manuscritos eles vieram à tona? Como o mundo ficou sabendo acerca desses manuscritos? Um arqueólogo e também um bispo da Igreja Ortodoxa de Jerusalém, pelos idos de 1947, ele chamava Jessé Samuel. Ele passava por um sebo. Você sabe o que é sebo? É o local de antiguidades. Passava por um sebo e aqueles beduínos venderam aqueles manuscritos da caverna de Qumran para esse sebo. E o bispo da Igreja Ortodoxa de Jerusalém, Jessé Samuel, ele passou por esse sebo. E logo de cara, ele observou que esses manuscritos eram muito antigos. E ali naquele sebo, ele comprou por uma ninharia o rolo de mais de 8 metros de comprimento do profeta Isaías, que foi descoberto na caverna de Qumran. Estava à venda nesse sebo em Jerusalém. E ele, então, o bispo Jessé Samuel, ele envia esse pergaminho. Você sabe que o papel foi inventado por Gutenberg. E antes só tínhamos os rolos de papiros e pergaminhos, em especial os pergaminhos que eram pele de carneiro. E o bispo Jessé Samuel logo notou que aquele livro de Isaías que ele comprou num sebo em Jerusalém era muito antigo. E ele, então, remeteu esse pergaminho, que nós temos aí exatamente aí na tela. Esse aí é a cópia que Jessé Samuel encontrou, exatamente o que está aí na tela, do profeta Isaías. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí, vou te dar uma notícia muito tremenda. E ele enviou isso para os Estados Unidos da América, onde vocês moram, onde vocês estão, para que esses pergaminhos pudessem passar pelo teste do contador Geiger através do carbono 14. O contador Geiger é um aparelho que usa o carbono 14 e toda a matéria, todo ser vivo, ele absorve o carbono 14. E o contador Geiger é um instrumento de precisão que ele é capaz de detectar se um fóssil, se um esqueleto, se um pergaminho, se um tronco de árvore, há quanto tempo ele não recebe o carbono 14 ou deixou de receber o carbono 14. E esses manuscritos eles foram enviados para serem testados nos Estados Unidos através do contador Geiger para o teste do carbono 14, que é um instrumento de precisão de datação. E esse instrumento visa medir a data de documentos, de esqueletos, de fósseis, amplamente usado pelos arqueólogos. Então, esses manuscritos foram periciados e, para surpresa do mundo, estamos falando de 1947. Lembrando que a nação de Israel
ela oficialmente passou a existir a partir de 1948. Então, esses manuscritos foram periciados e datados nos Estados Unidos e chegou-se à conclusão de que eles eram do século I ou século II antes de Cristo. E as evidências indicam que eles vinham, que esses manuscritos, inclusive esse que está aí na tela, que eles vinham da versão grega da Septuaginta. O que foi a Septuaginta? Já expliquei aqui em lições passadas. Foram quando 72 eruditos traduziram as escrituras do hebraico para o grego. Apesar de serem 72, a Septuaginta é chamada de 70 eruditos, mas, na verdade, foram 72. Então, eles, quando compararam a escrita, eles logo concluíram, os especialistas, juntamente com autoridades, com rabinos, concluíram que essa era uma cópia do texto masotérico, ou seja, produzidos pelos massoretas. E eles encontraram também o Pentateuco samaritano, a parte que foi escrito no século IV. E isso foi o maior achado de todos os tempos em relação aos originais das Escrituras. Então, chegaram à conclusão que os manuscritos de Qumran, eles eram fidedignos aos textos masotéricos. E toda aquela dúvida, porque até então, até essa data, 1947, o manuscrito mais antigo que se tinha da Bíblia Sagrada datava de 1000 anos depois de Cristo. Então, havia aquela dúvida, será que eles não sofreram alguma alteração? E quando foram descobertos manuscritos do Mar Morto, na região de Qumran, foi comparado o livro de Isaías de 1000 anos depois de Cristo com esse manuscrito que está aí na tela, achado na caverna de Qumran. E eles eram exatamente iguais. Não faltavam vírgulas, nem pontos, nem palavras. E isso só foi possível por causa do cuidado e do zelo que os massoretas tinham na tradução das Escrituras, na tradução da Bíblia Sagrada. E eu fiquei assim muito impactado. Esse assunto sempre despertou a minha atenção. E eu, quando estudei isso pela primeira vez, há cerca de 20 anos atrás, eu fiquei maravilhado e prometi para mim mesmo que um dia eu iria escrever um livro acerca da Bíblia e que eu iria dedicar um capítulo especial para falar acerca dos manuscritos do Mar Morto. E eu quero dar agora, está na página 49 do nosso livro, Bibliologia, Conhecendo o Livro de Deus. Eu quero dar para todos vocês uma grande notícia. E a pastora Marcela vai, inclusive, colocar daqui a pouco o site para que você possa ficar super abençoado e feliz com essa descoberta. E houve uma parceria entre o Google e o Museu Autoridade Israelense para Antiguidades. Essa parceria aconteceu entre 2014 e 2015, que foi o esforço para preservar os fragmentos das Escrituras e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso a elas. A Autoridade Israelense de Antiguidades, em parceria com o Google, disponibilizou para todos, a partir da internet, imagens online em alta resolução dos rolos da caverna de Qumran. Nós estamos, inclusive, aí com a pastora Marcela, na tela. Você já está vendo aí o manuscrito da caverna de Qumran, que foi encontrado em 1947. E isso hoje está disponibilizado, ou está disponível,
online, em alta resolução, coisa maravilhosa, olha aí, ó, em alta resolução, daqueles rolos de Qumran de 2000 anos atrás. E isto foi uma grande notícia para os estudiosos da Bíblia Sagrada e até para os curiosos. Você veja que nesse momento aí a pastora Marcela está passando o mouse e ela está conectada dos Estados Unidos com o museu lá de Israel, a Autoridade Israelense para a Antiguidade. Então, como as pessoas provavelmente não podem arcar com os custos de uma viagem a Israel, muitas das pessoas, então o pensamento da parceria do Google com esse Museu de Israel, Autoridade Israelense para as Antiguidades, então eles disponibilizaram, através da internet, não sei se a pastora Marcela consegue colocar para nós aí o site, para que as pessoas possam ter acesso. Então, nós já vamos colocar aí para vocês, enquanto eu vou falando, a pastora Marcela puder colocar aí o site, para que você possa ter acesso. Então, mais de 2000 anos estavam escondidos ali, numa caverna do deserto. E os famosos pergaminhos do Mar Morto estão mais do que nunca à disposição da humanidade, através dessa parceria do Google com esse Museu de Israel. Esses textos que foram descobertos por um pastor beduíno em 1947, no deserto da Judéia, eles estão agora online, e o que é melhor, de graça. E até o ano de 2016, quando eu escrevi esse livro, ele estava apenas em inglês, mas hoje também já está disponível em espanhol. E o ideal, o projeto, porque foi investido o projeto Manuscritos do Mar Morto online, do Museu de Israel, em cooperação com as ferramentas de busca do Google, ele custou 3,5 milhões de dólares. Vou repetir, esse projeto, Manuscritos do Mar Morto online, que é uma parceria do Google com o Museu de Israel, ele custou 3,5 milhões de dólares. E eles começaram com a divulgação pela internet dos 5 principais manuscritos que foram encontrados lá na caverna de Qumran. Então, enquanto eu estou falando aqui, a pastora Marcela está mostrando para você, isso aí, olha, isso aí são as cavernas de Qumran. A pastora Marcela deu um detalhe aí, se pudesse voltar, aquelas cavernas ali são as cavernas de Qumran, no Mar Morto, onde os manuscritos foram... É isso aí. Olha aí, para que você possa ter uma visão. 11 cavernas próximas ao Mar Morto, são as cavernas de Qumran, onde Mohammed Dib, essas aí, ó, Mohammed Dib e o seu parceiro, eles encontraram os originais da Bíblia Sagrada. Então, assim, eu me emociono, porque foi investido, está aí o museu, olha, lá em Israel, onde as escrituras estão cuidadosamente guardadas e protegidas. Inclusive, nesse museu, existe uma proteção antiaérea para caso de ataque. Se caso algum ataque, algum bombardeio for lançado contra esse museu, imediatamente ele desce para o subsolo. Então, através da tecnologia de alta resolução, os internautas de hoje podem visualizar os manuscritos do Mar Morto, são mais de 970 documentos, podem até ler através do site que foi disponibilizado aí pela pastora Marcela. Escrevi aqui no livro também, na página 49, que 8 dos manuscritos originais
estão em exibição desde 1965 no Santuário do Livro, em Jerusalém. Então, esse museu aí que nós mostramos guardado dentro daquela proteção de vidro. Então, 8 dos manuscritos originais estão em exibição no Santuário do Livro, em Jerusalém, dentro de um prédio construído especificamente para abrigar os artefatos históricos. O prédio é tão seguro que tem a capacidade de afundar na terra em caso de uma guerra nuclear ou em caso de um ataque contra este local. 8 pergaminhos e papiros antigos ficam na penumbra, em temperatura e índice de umidade específica para evitar a corrosão. Veja o cuidado que os judeus ainda têm com as escrituras, com a palavra de Deus. Isso porque alguns desses manuscritos, que hoje já estão com mais de 2.000 anos, já estão deteriorados e têm a finura da casca de uma cebola. Por isso houve a necessidade de se fazer esse projeto aí com o Google, que custou 3,5 milhões de dólares. Está escrito aqui também na página 49 do nosso livro: se a olho nu os visitantes do museu não conseguem distinguir os detalhes dos documentos expostos na internet, através dessa parceria do Museu de Israel com o Google, você pode dar o zoom, conforme a pastora Marcela está fazendo. Você pode ampliar os manuscritos do Mar Morto, a ponto de identificar exatamente como ele foi escrito. E para aqueles que são mais ligados aí nos detalhes da internet, lógico que eu fiz essa pesquisa, a resolução é de 1,2 mil megapixels dos documentos que estão disponíveis aí. Essa aí é a tradução que foi feita do grego, do hebraico para o grego. Então, na página 50, eu coloco aqui que foi escrito no ano de 125 o rolo de Isaías, e ele foi encontrado por inteiro lá na caverna de Qumran, com mais de 8 metros de comprimento. E foram digitalizados, e hoje é um patrimônio, um dos maiores patrimônios culturais, e também, em relação às escrituras, foi o maior achado da Bíblia Sagrada. Então, nós louvamos e agradecemos a Deus, porque o Senhor é aquele que preserva, ele vela por sua palavra, mas ele também preservou a sua palavra por cerca de 2.000 anos. Eu escrevi aqui também na página 50 que os manuscritos do Mar Morto, eles constituem um conjunto de 30.000 fragmentos, e que eles formam 972 textos religiosos que foram escritos em hebraico, 97%, e também em aramaico, e depois traduzido para o grego, na versão dos 70, ou a Septuaginta. Entre os textos, nós encontramos aí a mais antiga versão do Antigo Testamento, e também alguns livros denominados apócrifos. Nós já estudamos que a palavra apócrifo quer dizer espúrio, quer dizer oculto, mas também foram encontrados, que não entraram na compilação do original da Bíblia. Os livros mais antigos encontrados na caverna datam de 300 anos antes de Cristo, e o mais novo, o mais recente, de 70 depois de Cristo, que foi a época que o imperador Tito, que o general Tito invadiu Jerusalém
e colocou fogo na cidade. Foi no ano 70 que o segundo templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, através do imperador, do general Tito, a mando do imperador. E não só a perseguição dos romanos, com a perseguição de Antíoco Epífanes, cerca de 160 a.C., que fez com que os essênios, que os maçoretas, que os copistas, eles colocassem as escrituras guardadas naquelas cavernas. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele usou fatores como falta de umidade, como até mesmo a superstição de um povo, dos beduínos, que não iam a Qumran acreditando que aquele local era mal assombrado, uma região de deserto, um clima seco, e assim as escrituras ficaram ali naquelas 11 cavernas, dentro de ânforas, né? Que eram, os vasos eram também chamados de ânforas. Então, elas ficaram ali por 2000 anos, às margens do norte do Mar Morto. E também os manuscritos revelam detalhes dos desenvolvimentos das principais religiões monoteístas durante o período helênico, durante o período de dominação do Império Grego. Então, nossa aula de hoje teve por missão e por objetivo trazer essa grande descoberta, que um pastor beduíno saiu para procurar as cabras, e ali nas cavernas de Qumran ele encontrou os manuscritos do Mar Morto, o maior achado da Bíblia Sagrada no período de 2000 anos, e que hoje você pode visitar através dessa parceria aí do Google com esse Museu de Israel. Você pode visitar esse museu e você pode ter acesso em inglês e em espanhol. E eu não sei se no momento, em 2020, porque esse livro eu escrevi em 2016, em 2016 só tinha para o inglês, hoje já tem a versão em espanhol. Mas a proposta desse museu é que os 5 principais idiomas do mundo possam ter acesso e tradução desses manuscritos do Mar Morto para os 5 principais idiomas da atualidade. Então, a nossa oração e o nosso agradecimento a Deus, porque Deus mesmo, ele não somente vela, porque o Senhor ele perguntou para Isaías: o que você está vendo? Lá no capítulo 1 de Jeremias, aliás. Jeremias, o que você está vendo? Em Jeremias 1, versículo 12 em diante. E Jeremias diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus fala para Jeremias: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E eu posso acrescentar que Deus não somente vela, mas Deus preservou a palavra. Deus guardou a palavra por 2000 anos em uma caverna, para que nós pudéssemos ter acesso. Isso aí é o texto masotérico. Então, nós pudéssemos ter acesso àquilo que os copistas, sabe, eles com aquelas regras especiais de tradução, aquilo que os copistas nos deixaram. E Deus, assim, preservou, a partir dessas cavernas aí, em Qumran, a sua escritura. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Está aí o museu, museu em Jerusalém, está aí no interior do museu, onde estão os manuscritos do Mar Morto. Veja aí, 2000 anos depois, Deus não somente vela, mas Deus também preserva a sua palavra. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não só vela, mas como preserva a sua palavra. E na sua infinita misericórdia e providência, o Senhor nos deixou esses manuscritos para que possamos atestar a fidelidade da tua palavra, que é luz para Israel e luz para todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém.